Vamos lá. Doutor Cleiton, conta assim pra gente de uma forma ampla, porque a gente sempre, todo mundo fala, todo mundo, né? É interessante, né? Mas assim, existe muita gente que tem varizes, né? É quase, o pessoal acha que é uma coisa normal ter varizes. Então eu queria que você contasse pra gente assim, de uma forma simples, o que são as varizes, se é algo que a gente precisa se preocupar, ou se faz parte do envelhecimento, e quando e como começar a tratar. Bom, vamos lá. Vamos começar com essa história e vamos colocar primeiro os pingos nos is. Ter variz não é normal, tá? A variz, por definição, é um vaso dilatado que não consegue mais cumprir com a sua função no corpo. Então, é uma doença, tá? Ter variz é uma doença. É lógico que existe um espectro de doenças. Tem doenças que têm grande morbidade, ou seja, você fica doente por muito tempo, e tem doenças que têm grande mortalidade. São aquelas que acabam fazendo com que as pessoas evoluam para óbito mais rápido. A variz, de uma maneira geral, ela tem pouca mortalidade. Então as pessoas ficam doentes, sofrendo muito tempo com variz, mas acabam não morrendo. Então a gente acaba relegando ela como se fosse uma coisa normal. Não é incomum, nem raro, você encontrar um paciente que sofre com varizes há 20 anos, há 30 anos, que tem às vezes úlceras decorrentes de varizes. Mas agora eu te pergunto, que qualidade de vida é essa, né? Sim, porque causa dor, causa desconforto, não é? Causa dor, desconforto, afasta da família, causa absenteísmo, a pessoa não produz, a pessoa não tem uma vida normal, não tem uma vida plena. E nós estamos aqui no mundo não é só para sobreviver, né? É para viver com qualidade, para viver de maneira mais saudável possível, né? Bom, vamos tentar explicar aqui de uma maneira simples e didática o que é uma variz. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos três tipos de vaso no corpo humano. Primeiro são as artérias, que levam o sangue do coração para as extremidades, para as pernas, para os braços, para a cabeça. Essas são as artérias. Tem as veias que trazem esse sangue de volta para o coração. As veias, quando elas não conseguem levar o sangue de volta para o coração, e elas se tornam insuficientes e acabam se dilatando, é o que nós chamamos de varizes. Então, quando você olha para a perna de alguém, você vê aquela veia grande, saltada, por que isso aconteceu? Porque o sangue que está dentro daquela veia não conseguiu retornar para o coração da maneira adequada e ele acabou se concentrando ali, ele fica parado. Quando ele fica parado ou numa velocidade menor do que deveria retornar para o coração, ela acaba dilatando aquela veia e isso é o que a gente chama de varizes, tá? As varizes, o principal fator delas é genético, então a genética é o mais importante, é o fator mais preponderante, mas tem outros fatores que auxiliam nisso. Então, o tipo de atividade laboral, a presença de sedentarismo, a exposição a hormônios, então os hormônios, principalmente os hormônios é, relacionados ao sexo feminino, eles pioram bastante as varizes e a saúde dos vasos. Por isso que a doença varicose é muito mais comum em mulher, tá? É muito mais comum em Sim. mulher, em especial na idade fértil, porque tem uma exposição muito grande ao hormônio. Você vai ver também que durante a gestação, quanto maior o número de gravidezes, de gestações, de gravidez que a mulher tem durante a vida, maior o maior o A número de varizes. probabilidade. Por quê? Porque a exposição ao hormônio também é muito grande. Eu levantei a mão aqui Então, porque fui a candidata para isso. Eu tive 3 filhos e depois do terceiro, sim, depois de um tempo eu operei as varizes, porque não sei se foi a melhor técnica, a mais atual, né? Talvez não. Hoje, até depois você traz um pouco mais sobre esses sim, comentários, mas eu acho sim, que é isso que você trouxe aqui, né? Como começou, a como. predisposição, exato. É, A predisposição somada aos fatores de risco, né? Mas assim, eu não quero desespero. Você pode ter uma gestação mais saudável, o importante é chegar bem na gestação.
isso é uma coisa que eu sempre oriento muito minhas pacientes, nós não habitualmente não fazemos um preparo para a gestação, né. Você tem que ter um É preparo verdade. para a gestação, tem que chegar no seu peso, tem que chegar fazendo atividade física, é importante dormir do lado esquerdo, tem que ter uma alimentação adequada com bastante água para não ficar constipada, porque isso também piora as varizes. Então, se você chegar na gestação com uma série de cuidados, você tem menos probabilidade de desenvolver varizes. Eu habitualmente acompanho as minhas pacientes que são gestantes, acompanho mensalmente, às vezes entro com meia elástica, às vezes indico um exercício adequado para aquela pessoa, tudo com isso, com o intuito de que a gente, tenha um impacto menor na saúde venosa, que a gente tenha um impacto menor na circulação do processo fisiológico da gestação, da gravidez, né. Olha que interessante. A gente não fala disso, né, a gente quase não escuta falar sobre esse preparo, pré-gestacional, vamos dizer assim, né, de estar a gente só pensa na fertilidade e não no Sim. preparo do organismo como um todo. É muito interessante isso.